Bom dia. Bom dia para o nosso bom Deus. Bom dia para todos nós. Estamos aqui, meus amigos, mais uma vez, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Depois de alguns dias de festa, carnaval, vamos retornar ao nosso Evangelho, vamos nos conectar com Deus, agradecendo sempre a Ele, a toda a equipe espiritual que se faz presente, por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, neste banquete matinal. Então, gratidão, Deus, pelo dia que se inicia, pela força que nos concede e por nos permitir recomeçar mais um dia com saúde. Tem misericórdia, Senhor, de cada filho teu. Abençoe os nossos atos, os nossos pensamentos. Dai-nos força. Gratidão a toda a equipe espiritual que está aqui, se faz presente, principalmente os mentores deste Evangelho, os nossos anjos guardiões. Então, meus amigos, vamos procurar uma posição agradável, serenar a nossa mente, relaxar o corpo e vamos conversar com Jesus. A primeira mensagem de otimismo de hoje é do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. É a de número 123. Ela diz o seguinte: preocupando-se consigo, achando os outros ruins, a situação difícil e a vida chata, a consequência natural é ter o olhar tenso, a testa sombria, o sorriso seco, a cara feroz, até mesmo sem se aperceber do mau humor. Se estiver nessa situação e quiser modificar-se, adote o amor, o otimismo, abra os pulmões e respire o ar de alegria, descontraindo-se. Reconheça-se maravilhoso, com força para anular a tristeza, renovar-se, construir o progresso e chegar à felicidade. A vida não deve ser mal vivida, desprezada e humilhada. Valorize-a. A sua cara é o que você sente por dentro. Que assim seja. É isso, meus amigos. A nossa cara é o que a gente sente por dentro. Então vamos dar uma virada aí nesta vida. Vamos sempre pensar em coisas boas, olhar o mundo lá fora, ver a beleza de Deus, esquecer um pouco os problemas, porque Deus está no controle de tudo. Vamos fazer a nossa parte, mas confiando na providência divina. E que Deus nos abençoe. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 5º. Bem-aventurados aflitos. O item é o 27. Deve-se colocar um fim às provas do próximo? É uma mensagem do espírito protetor Bernardin. Ele deixou no ano de 1863 lá em Bordeaux, na França. Ele começa a sua fala com uma pergunta. Deve-se colocar um fim às provas do próximo, quando isso for possível? Ou em respeito à vontade de Deus, é preciso deixá-las seguir o seu curso? Aí ele responde: já dissemos muitas vezes que estão na terra para concluir suas provas,
e tudo o que lhes acontece é fruto de suas existências anteriores. É o peso da dívida que todos têm que pagar. Esse pensamento provoca reflexões em algumas pessoas e ideias que precisam ser combatidas, pois poderiam causar consequências desastrosas. Alguns pensam que a partir do momento em que se está na Terra, para corrigir os erros de existências anteriores, é preciso deixar que as provas sigam seu curso. Existem os que acreditam que não é preciso fazer nada para atenuá-las. Ao contrário, entendem que é melhor agravá-las, tornando-se assim mais proveitosas. Isso é um grande erro. Sim, as provas devem seguir o curso que foi traçado por Deus. Mas por acaso conhecem esse curso? Sabe até que ponto elas devem ir? Será que o Pai misericordioso não disse que o sofrimento desse irmão não deveria ir mais longe? Será que vocês não foram escolhidos pela providência não como um instrumento de suplício para agravar-lhe o sofrimento, mas como um alívio para cicatrizar as feridas que a justiça abriu? Quando estiverem na presença de um irmão que sofre, não devem dizer: é a justiça de Deus, é preciso que ela siga seu curso. Digam ao contrário. Vejamos que meios o Pai misericordioso colocou à minha disposição para suavizar o sofrimento desse irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu apoio material e os meus conselhos não podem ajudá-lo a transpor essa dificuldade com mais ânimo, paciência e resignação. Será que Deus não colocou em minhas mãos o meio para que eu consiga fazer cessar o sofrimento desse irmão? Será que não me foi dado também como prova ou como meio de resgatar meus erros, deter o mal e substituí-lo pela paz? Ajude-se uns aos outros em suas provas e nunca se tornem instrumentos de tortura para ninguém. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, principalmente o espírita, pois melhor do que os outros, ele deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita, ele sabe que toda sua vida deve ser um ato de amor e dedicação. E qualquer coisa que faça para contrariar as decisões do Senhor não irá alterar o curso da justiça divina. Ele pode então usar sem receio todos os esforços para suavizar a amargura da expiação do seu próximo, pois somente Deus poderá interrompê-la ou prolongá-la, conforme julgue necessário. Se o pretexto de que o sofrimento é merecido, não deveria o homem sentir-se no direito de aumentar ainda mais a aflição daqueles que têm contas a ajustar com seu passado? Não. Considere-se sempre como um instrumento para fazer cessar o sofrimento de seus irmãos. Podemos resumir assim: todos estão na Terra para corrigir erros cometidos no passado. Mas todos, sem exceção, devem empregar seus esforços para auxiliar o próximo e assim suavizar o sofrimento de seus irmãos, segundo a lei do amor e da caridade. Bernardin, um espírito protetor, Bordeaux, 1850.
63. Então, meus amigos, Deus, Ele é o autor da vida. Deus nos criou. E sendo assim, Ele está no controle de tudo. Ele tira e dá a vida, abre e fecha as portas. Nessa passagem aqui do Evangelho, o Espírito de Bernardino nos convida a refletir se devemos colocar um fim às provas do próximo. É algo que a gente tem que refletir muito. Porque Jesus disse que devemos ajudar nosso próximo como a nós mesmos. E quem é o nosso próximo? É todo aquele que está à nossa frente precisando de ajuda. Se Deus o colocou em nosso caminho e podemos ajudá-lo, por que não? Mesmo que a pessoa ela esteja num sofrimento terminal, nós precisamos ter compaixão e solidariedade. Porque um pequeno gesto transforma vidas que vai beneficiar, né? Não só quem recebe, como quem dá. Então ninguém tem autoridade para decidir sobre a vida, sobre o sofrimento do próximo. Todos nós estamos aqui para passar por provas e expiações. E quem sabe, meus amigos, se o sofrimento dessa pessoa não seja necessário para o crescimento espiritual dela. São perguntas que só nós mesmos temos que avaliar. Mas segundo a doutrina espírita, o sofrimento não é um castigo divino, mas ele é um meio para a nossa evolução espiritual. Porque ele é o resultado da lei de ação e reação. Então, nós devemos sim tentar aliviar a dor do outro, mesmo que seja apenas ficando em silêncio ao seu lado. Porque o silêncio é uma forma de dizer assim: eu estou aqui com você, não se preocupe. Aconteça o que acontecer, eu estou aqui. Então, essa passagem de hoje do Evangelho, nós precisamos refletir muito com relação a essa pergunta do nosso irmão. Deve-se colocar um fim às provas do próximo. Vamos confiar na providência divina e pedir a Deus que nos dê força, sabedoria, para que possamos ajudar todos aqueles que Ele colocar no nosso caminho. Porque a gente não sabe se amanhã seremos nós que precisamos de ajuda. Que Deus esteja conosco, nos ampare, nos ilumine, nos fortaleça, nos dê sabedoria. Neste momento, meus amigos, vamos nos unir em sintonia, com o mesmo pensamento. Vamos formar uma corrente em torno do nosso planeta Terra, visualizando uma luz que envolve todo o planeta. E esta luz adentra em nossa casa física e mental. Esta luz está nos limpando, purificando a nossa alma. Que esta luz adentre aos hospitais, aos presídios, aos orfanatos, asilos,
e que o Senhor esteja sempre conosco, derramando bênçãos de paz para todos nós. Desculpe. Principalmente para os nossos governantes. Que o Senhor nos ajude sempre. Que assim seja. A reflexão final de hoje, ela diz o seguinte: existe um momento passado registrado em nós, onde recordamos os nossos feitos, que bons geram saudades, gratidão e aprendizados, que tornam nossos presentes e nosso futuro melhores e mais agradáveis. E em todos os momentos passados, há pessoas que deixaram em nós parte delas, contribuindo para o que somos e o que nos tornamos, e também levaram de nós parte nossas. Se analisarmos como melhorar o nosso mundo, o futuro, nossa vida que viveremos, vamos nos dar conta que a qualidade da mesma depende de cada ação no bem que fizermos, pois ela vai gerar uma consequência boa ou ruim, individual e coletiva. Devemos ter a consciência que as dores e sofrimentos do mundo são causados por nossas escolhas, que somadas a das outras pessoas formam violência e guerras, torturas. Não é necessário pegar uma arma e disparar contra seu semelhante. Apenas divulgar ou apoiar uma ideia contrária ao amor e aos ensinamentos do Cristo nos torna responsáveis pelas mortes e sofrimentos do mundo. Porque só acontecem porque apoiamos e os escolhemos para fazerem por nós. Nas escolhas, manifestamos nosso caráter, muitas vezes escondidos nas máscaras de bonzinho, na fé falsa e nos corações contrários ao teatro das palavras e vestes. A realidade está na verdade do que habita cada alma ainda adormecida nos valores do ego doente. É necessário despertar para a consciência do Cristo e se converter de verdade em ações de amor e negar o mal. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine. Tenhamos todos um dia iluminado. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.